Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo isso. Quero apresentar aqui para vocês mais uma vez o Pedala Junto no seu evento final hoje. A gente está aqui no SampaCast da unidade do Hub Pinheiros, Hub Green Sampa, e a gente vai mais uma vez usar esse ambiente público para construir conteúdo de valorização dos ciclistas e entregadores de aplicativo. Então, aqui no Pedala Junto, a gente quer muito valorizar os entregadores e a gente construiu durante esses 3 meses muitas relações, conversamos com outras plataformas, inclusive. Quem está aqui pôde presenciar essas construções. E todo mundo que está aqui, menos a Mônica, são pessoas entregadoras, ciclistas de aplicativo. E aí agora eu quero também trazer um assunto muito importante, que além da gente valorizar os ciclistas entregadores durante o nosso ofício, como lidar com clientes, como lidar com restaurantes, como lidar com os problemas na rua, a manutenção das nossas bicicletas, esse advento novo que são as bicicletas elétricas, a gente também tem que construir uma cultura de estudo. E para a gente estudar a ferramenta principal hoje em dia das entregas, a gente não pode deixar de falar de tecnologia. Então, o Pedala Junto também traz para esse ecossistema uma parceria muito bacana, que é com as comunidades de tecnologia. E aí agora eu quero passar a palavra para a Mônica, para ela apresentar para vocês uma comunidade de tecnologia que eu admiro muito. Primeiro, vazou aí. Eu vou falar da Tashi. Para dar um contexto sobre mim, né? Eu sou desenvolvedora de aplicativos, né? Já estou na profissão aí há 5 anos, né? Tenho bastante tempo aí no caminho. E desde o começo da minha jornada, eu trabalho, sou voluntária e sou coordenadora de várias comunidades de tecnologia. E eu sou cria das comunidades, porque tudo que eu aprendi nas comunidades de tecnologia. E hoje em dia eu palestro, eu faço todos os meus corres pela comunidade de tecnologia, justamente para devolver tudo que eu recebi. Então, assim, tem hoje em dia comunidades que eu sou mais ativa. Uma delas é a Tashwin. A Tashwin é uma comunidade que eu gosto muito. É uma comunidade bem diversa. É uma comunidade que a gente tem... A gente é agnóstico à linguagem, então a gente fala de todo tipo de linguagem, todo tipo de comunicação, desde soft skills a coisas mais avançadas. Então, assim, a comunidade é muito receptiva com todo mundo. A gente está fazendo aí vários eventos. Todo mês a gente tem evento aí, nem que seja online, mas a gente faz evento todo mês para justamente passar esse conteúdo para a galera de tecnologia. Outra comunidade que eu também sou muito ativa é a Node.br, que essa aí sim, ela é direcionada à linguagem de programação chamada Node.js. A gente tem o foco nessa linguagem, principalmente em toda a stack do JavaScript, né? E é uma comunidade, uma das que eu também sou coordenadora, e eu também sou host do canal do YouTube da Node.br, né? Também procuramos fazer mensalmente aí eventos de tecnologia para poder passar esse conhecimento, além da gente ter as lives no YouTube, que eu comando. A gente tem newsletter também, que pode ir lá se inscrever lá no nosso site, nodebr.org. Tem lá para você acessar a newsletter. Então, a gente tem muita coisa que a gente publica, artigos. Então, a gente está no DevTool para publicação de artigos. Então, na Node.br, a gente está se movendo bastante para fazer bastante coisa legal pela comunidade de Node.js. E uma terceira comunidade que eu sou muito ativa também atualmente é o PHPSP. Inclusive, que eu tô com a camiseta do PHPSP, por coincidência. Eu tô com a camiseta do PHPSP. E no PHPSP, a gente também é muito ligada à linguagem PHP, né? A gente tem todo mês, toda segunda quinta-feira do mês aqui em São Paulo, na capital, a gente tem o nosso pub, onde a gente fala sobre tecnologia, junto numa mesa, aí comendo um petisquinho, tomando umazinha e falando bastante de tecnologia. Então, e lá a gente não fala só de PHP. Então, assim, se você for de qualquer outra linguagem ou tiver curiosidade na área de tecnologia, só chegar lá, toda segunda, quinta-feira do mês, religiosamente, sendo feriado ou não, a gente tá lá. E um spoilerzinho aí, a gente vai ter no mês que vem o do PHPSP Talks, que fiquem de olho aí, que já a gente vai soltar a comunicação. E a gente tem
vários eventos do PHP-SP. A galera é muito legal e muito receptiva. Então, assim, essas são só algumas das comunidades que eu amo. Se eu for falar aqui de todas que eu faço parte, a Feministech, enfim, tem muita, tem muita comunidade de tecnologia que eu faço parte. Então, é isso. Venham para a comunidade de tecnologia, venham conhecer a parte de programação, que vocês com certeza não vão se arrepender. E você que é entregador e tá com a pulga atrás da orelha, não conseguiu entender nada do que foi dito aqui agora, eu só te digo uma coisa. Em 2019 eu conheci essas comunidades de tecnologia e é muito legal você poder parar 2 horinhas só das suas entregas para ir em um evento que tem um coffee break bem legal de graça, muito conteúdo de graça sendo compartilhado e oportunidades de emprego. Claro que eu, como entregador, quando comecei a frequentar esses lugares, eu só estava tentando entender como que a tecnologia funcionava para eu poder saber como criticar de maneira construtiva os aplicativos de delivery que eu usava. Então, se a gente não sabe como que funciona a tecnologia, a gente está refém do primeiro charlatão que aparecer na nossa frente. E hoje em dia esse mercado de delivery tem muita gente concorrendo nesse mercado, aplicativos pequenos também. E se a gente não sabe como que funciona, a gente vai estar refém deles. E, putz, é muito importante também a gente poder pensar que o estudo ele não é uma coisa que finaliza. Estudar é uma coisa que a gente tem que carregar para a vida inteira. E tocando nesse assunto, você que é entregador do iFood especificamente, se você não sabe que existe o Decola iFood e o Potência Tech, por favor, vai lá dar uma pesquisada, porque existem cursos muito robustos gratuitos sendo oferecidos para quem é entregador da plataforma, e eu tenho certeza que a concorrência também oferece isso. Então, você que é da Rappi, você que é da James, fica de olho, ou manda uma mensagem aí se você tiver algum contato com o seu suporte, porque a gente precisa estudar para evoluir. E no atual momento, a gente precisa valorizar muito o trabalho da bicicleta. A gente está em aquecimento global e a gente precisa valorizar um ofício que existe desde antes dos aplicativos. Tem muita gente que não lembra, mas a gente estava nas ruas pedalando. Tem gente que está aqui que não pode me deixar mentir. A gente usava guia de rua para poder fazer as entregas. Então, como a gente hoje tem essa ferramenta de trabalho na mão, a gente precisa entender como que ela funciona por debaixo dos panos. Mas além dos problemas de tela, é muito importante também a gente conseguir conversar com as plataformas, principalmente quem já tem mais experiência nas entregas, para eles poderem se adaptar, né? Durante a pandemia, todo mundo virou entregador de aplicativo. Mas aqui na mesa a gente tem pessoas que trabalham desde antes dessa época. E eu queria poder apresentar eles para vocês, então agora eu vou fazer uma rodada de apresentação. Queria começar com uma das pessoas que eu captei nesse evento do Pedala Junto fazendo pedido. E eu acho que foi muito legal, fico muito feliz de ter conhecido ele. Então, por favor, Marquinho, começa você. Meu nome é Marcos Fernandes, tenho 28 anos atualmente, trabalho aí com aplicativos desde do finalzinho de 2017 para 2018. E é interessante ver o quanto esse mercado ele aumentou, né? Eu falo a questão dos entregadores. De lá para cá, o quanto isso cresceu. E até mesmo a importância que isso tem, porque entre idas e vindas, né, da vida de entregador, eu faço hoje a minha renda mensal somente das entregas, né? Então eu consigo ajudar em casa, com as contas, com tudo que tem, apenas fazendo aplicativo. E o quão rentável isso é para mim, que utilizo bicicleta, né? Mas também não posso esquecer que tenho opiniões aí referente aos aplicativos que eles precisam melhorar e muito, e eu espero que em breve isso aconteça de fato. Porque... Então, antes de passar a palavra para o Bigode, me conta, qual é a sua, se você pudesse ter só uma pauta agora, qual é a pauta prioritária que você gostaria de falar para os aplicativos? Bom, para os aplicativos, eu gostaria que eles olhassem mais atentamente para o lado das bicicletas na questão de quilometragens de entrega, na questão de um suporte mais humanitário e menos robotizado, porque às vezes o robô ele não consegue acessar a nossa necessidade, algo que a gente conseguiria falar com uma pessoa. E hoje isso nos aplicativos, cada vez mais você não consegue ter esse contato.
direto com uma pessoa do suporte. Você tem sempre o contato ali com o robô primeiro, e isso às vezes demora muito tempo e acaba não se resolvendo. Acho que outro ponto também seria na questão da gente conseguir aí um contato melhor com o cliente, algo que realmente fizesse o cliente ficar atento e, consequentemente, a gente não perder tanto tempo tendo que aguardar o suporte ou o cliente. Eu acho que isso é fundamental para quem trabalha hoje, porque, querendo ou não, a gente se desgasta muito na rua e aí, de pouquinho em pouquinho, esses minutos que a gente perde ali, esses minutos que a gente vai perdendo, querendo ou não, eles se tornam horas que a gente poderia tá tendo uma renda ou até mesmo utilizar essas horas para outras coisas, que seria, no caso, conseguir chegar na sua casa um pouco mais cedo e conseguir estudar. Então, acho que essa perda de tempo todos os dias, de pouquinho em pouquinho, ela acaba se tornando algo lá na frente que impacta bastante negativamente na vida do entregador. Eu acho que foi muito importante para mim poder ter feito esse projeto aqui, porque a gente fez uma dinâmica em que todo dia de manhã a gente fazia diversos pedidos de lanche para quem estivesse participando aqui, especificamente para fazer gravação da tela da experiência do cliente. Porque a gente, como entregador, geralmente a gente não tem condições de ficar fazendo pedido no Uber, no iFood, nessas plataformas. Então a gente nunca soube como que era o lado de lá, né? O lado do cliente. E a gente sabe que por mais que em aplicativos tenha um bug aqui ou um bug ali, também existem fluxos de tela que não ajudam o usuário. Em que, por exemplo, teve uma situação que o restaurante estava sem um dos produtos e eu estava na tela de acompanhamento do entregador. E na tela de acompanhamento do entregador não apareceu nenhuma notificação de que o restaurante estava mandando uma mensagem para mim. E aí o pedido demorou. Então o entregador que estava lá ficou esperando ao ponto de desistir de esperar. E aí apareceu um novo entregador ali. Só que eu, como usuário, que tive que ir atrás de saber o que estava acontecendo. É muito interessante a gente poder ter essa experiência e gravar a tela, porque para um cliente pode ser que isso seja um problema pequeno, porque ele não sabe como é ruim para a gente ficar na frente de um restaurante que o pedido não sai. E também não dá para entender a dor do restaurante que não pode soltar um pedido com um produto diferente, porque senão o cliente pode pedir estorno. Então fica a dica para a galera de front-end, para a galera de UX e UI, os designers das telas, que a gente manda mensagem para o cliente, não aparece nada na tela deles. Então, a gente também não pode cobrar o cliente que ele desça se ele não consegue nem ver que eu mandei mensagem para ele de que eu falei que eu estou chegando. Eu, quando faço entrega, não sei vocês, mas eu mando uma mensagem quando eu estou saindo, e agora o iFood especificamente também tem um botão lá que você manda uma mensagem pré-pronta. Mas eu ainda prefiro escrever que eu sou o Daniel, ciclista entregador, e que eu estou indo fazer uma entrega sem emissão de poluentes. E durante o meu trajeto, quando eu estiver perto do cliente, eu mando mais uma mensagem para avisar que eu estou chegando. Só que 90% deles não veem a mensagem. Mas será que é culpa do cliente? Ou será que a tela também não ajuda o usuário? Então, esse projeto também visa construir um documento para as plataformas poderem pensar uma maneira de tirar todos os atritos que existem durante a jornada de um pedido. E a gente não sabe ainda como que funciona o dia a dia do restaurante, mas quem sabe numa próxima etapa a gente também consegue chegar lá. Aí agora eu quero fazer questão de passar a palavra para um amigo de longa data, Afonso Savaglia, que a gente se conheceu quando ainda nem existia aplicativo de entrega. Então, por favor, se apresente. Bom, eu sou Afonso Savaglia, eu sou desenvolvedor também, especializado em web. Aos 40 anos de idade eu mudei minha carreira e parti para o ramo das entregas, né? Entregas com bicicletas, que eu também sempre fui ciclista. Comecei nesse ramo, ainda não haviam os aplicativos, a gente tinha que trabalhar para as agências de entrega mesmo. Era um pouco diferente, e em 2017, mais ou menos, foi a data que eu parti para trabalhar com os aplicativos. Hoje em dia eu trabalho com os aplicativos iFood, James e Uber, são os que eu mais gosto de trabalhar. E essa experiência tem sido muito boa para mim, é muito diferente de trabalhar com agência, porém também tem assim como seus prós, tem seus contras. E o que mais me
o que mais me incomoda mesmo de trabalhar com os aplicativos é que os aplicativos sabem que a gente recebe por entrega. E mesmo assim ainda mandam pedidos onde a gente fica no aguardo, esperando o restaurante preparar, para depois poder realizar a entrega. Com isso, consumindo o nosso tempo e fazendo com que a nossa renda diminua. É uma das maiores reclamações que eu tenho em relação a isso. Claro que eu tenho diversas outras, como por exemplo, eu acho uma falta de respeito do aplicativo enviar uma rota de 6 quilômetros com montanhas no meio para um ciclista fazer a entrega, e sendo que o cliente vai levar 40, 50 minutos para receber o pedido dele, podendo comer até uma comida que ele esperava estar numa temperatura e está em outra, tanto gelada quanto quente. Então é uma das coisas que mais me incomodam. E uma das coisas que também me incomodam muito é a gente não ter um canal direto para poder levar isso até quem está desenvolvendo o aplicativo, ou até mesmo para quem é responsável por essa área nos aplicativos, para que ele tenha um conhecimento de que a gente possa dizer o que está acontecendo para a gente, o porquê é ruim. É muito triste você chegar numa entrega e a entrega não está pronta. É muito triste o aplicativo iniciar uma taxa de espera enquanto você ainda está aguardando a entrega, porque o valor da taxa de espera nunca vai cobrir o valor da sua corrida. Então são as coisas que mais me magoam atualmente. Mas eu continuo trabalhando com os aplicativos, claro, a minha principal renda vem deles, e o que eu gostaria mesmo é que eles melhorassem essa eficiência, não só para isso, mas que também conseguissem, de alguma forma, checar o modal de cada um dos seus colaboradores, porque assim também poderia enviar rotas com distâncias mais específicas para cada um dos modais, respeitando não só o entregador, mas também o seu cliente, né? Com prazo de entrega e esse tipo de coisa. Me conta uma coisa. É muito difícil poder fazer uma mistura entre moto e bike quando a gente tem times que nem sempre estão completos. Então a gente tem essa dificuldade do nuvem versus o OL, porque o OL ele tem um horário fixo para ficar, traz mais previsibilidade para a plataforma de quantos pedidos podem ser feitos. Mas quando a gente traz essa dinâmica da velocidade da moto e a velocidade da bike, por entrega, a gente realmente acaba saindo no prejuízo. Eles até conseguem acelerar o processo, porque demorou no restaurante igual, demora para mim, demora para eles. Mas daí eles conseguem acelerar um pouquinho durante o trajeto. Como que você solucionaria isso? Você aceitaria migrar para moto? Não, Se não, por que não? Eu não aceitaria migrar para moto porque eu não uso moto. Então não é justo que eu migre para moto. Por que você não usa moto? Que me prejudicaria. Eu não uso moto primeiro porque eu sou ciclista mesmo convicto, eu competi a vida inteira, eu gosto de pedalar, eu vou para a praia de bicicleta, a bike faz parte da minha vida. Eu sou mecânico, inclusive, trabalhei 3 anos na ciclofaixa como mecânico voluntário. Quão importante é para você, no seu ofício, saber fazer a manutenção da própria bicicleta? Fazer a manutenção da própria bicicleta é uma grande vantagem, né? Não só fazer a manutenção, mas você também ter as ferramentas corretas para isso, que também gera um custo. É muito importante porque você tem uma economia muito grande, você não paga mais a mão de obra, você passa a pagar somente as peças que você for utilizar, né? Você levou muito tempo para chegar nesse estágio de autonomia real? Esse estágio de autonomia real, eu não levei tanto tempo, porque é o que eu falei, como eu competia desde criança, me interessava pela mecânica, tudo, para mim foi uma evolução natural eu ter esse conhecimento da parte mecânica que eu tenho hoje em dia. Em uma prova você chegou a tentar consertar a bike para terminar a prova? Não, claro, isso já aconteceu várias vezes, pneu furado, esse tipo de coisa, né? Uma ou outra coisinha, anular um câmbio, alguma coisa para você poder completar uma prova, claro, sem grandes expectativas. Agora, você consegue hoje em dia ver esses entregadores que usam bicicleta compartilhada ter a capacidade de conseguir remendar um pneu e terminar a entrega? Não, eles não têm esse conhecimento, muito menos essa capacidade. Eles não carregam um tipo de ferramenta que vai tornar esse serviço viável. Então é nisso que eu digo que eles não têm a capacidade. Eu não digo que não tem a capacidade de obter o conhecimento e no futuro vir a fazer. Agora, não tem quem ensine, não tem quem dê a ferramenta. Então vai ficando cada vez mais complicado, né? Você querer que a pessoa faça esse tipo de manutenção, esse tipo de ajuste. Você chegou a visitar já a loja do entregador dentro do aplicativo do iFood? A loja do entregador no aplicativo do iFood, eu vou ser bem sincero, acho que faz uns 2 anos que eu não visito, porque não tinha nada, nunca teve nada interessante para mim lá. Não tem nada para bike, né? Não tem nada para bike e também
não existe também uma grande vantagem, ou também alguma coisa que, por exemplo, me dê um desconto maior a partir do meu desempenho nas entregas, alguma coisa assim, alguma coisa que motive ou incentive mais. E então eu não tenho muito interesse em visitar a loja do aplicativo no caso dos aplicativos. Não só do iFood, né? Porque o que eu falei, como eu trabalho com mais de um aplicativo, no caso da Uber, da James também. Na Uber, eu vou na loja do aplicativo, 50% de desconto no cinema. Trabalhando com entrega, eu mal tenho tempo de ir no cinema. Para que eu vou querer 50% de desconto? Para dar para minha mãe? Eu não entendo. Minha mãe já faleceu, não vai dar para levar ela no cinema também. Em relação a essas parcerias com as bicicletas elétricas alugadas, você usa uma bike elétrica própria, mas o seu modal, ele não é de bicicleta elétrica. Exato. O meu modal está como bicicleta comum, o que me joga muitas vezes nas entregas com essas distâncias 5, 6 quilômetros, o que eu acho que não é viável. Dependendo da região de São Paulo que você pega, você vai pegar esses 5, 6 quilômetros em plano, o que daí talvez fique até mais viável. Mas, por exemplo, se você pega numa região da Baixada dos Rios, em São Paulo, para o topo do Espigão da Paulista, já fica muito complicado. Ou ter que atravessar esse topo do Espigão, ter que ir para regiões mais montanhosas, como Sumaré, Pompeia, esse tipo de coisa, complica demais. Então, são rotas que eu acho que não caberiam distâncias desse tamanho. Mas eu acho que em relação às bicicletas elétricas, o que deveria ter um modal de bicicleta elétrica e principalmente um incentivo do iFood para que a pessoa possa adquirir sua própria bicicleta elétrica. Porque alugado é muito conveniente. Pô, eu continuo dando grau e tudo quebrou, eu vou lá e troco. Entendeu? Eu não cuido como se fosse meu, eu não tenho um cuidado meu de, por exemplo, quebrou, tá bom, a manutenção quem vai pagar sou eu. Eu fiquei dando grau, estourou a suspensão, estourou minha folha de aro, o que quer que tenha estourado, vai sair do meu bolso, vai sair das minhas entregas. Então eu acho que se o iFood desse um incentivo para a pessoa poder adquirir sua própria bicicleta elétrica, seria um incentivo a mais e até talvez conseguiria retornar o número de entregadores ciclistas que ele tinha, por exemplo, na época da pandemia. Eu acho muito importante a gente finalizar esse programa do Pedala Junto com essas conversas. Eu fiz questão de hoje ter esse podcast para a gente poder trazer a voz da experiência. Eu estou há 12 anos nas entregas, mas o Afonso está há muito mais tempo do que eu nisso. Inclusive, queria lembrar, a gente passava por processo seletivo antigamente para entrar na empresa, e um dos testes era saber se a gente conseguia trocar uma câmara, no mínimo. Nem remendar, eles pediam para a gente remendar, mas pelo menos saber tirar uma câmara e trocar por outra nova. Era o mínimo, né, que as empresas davam de suporte para poder ter um time que tivesse autonomia nas ruas. E aí agora eu queria também passar a palavra para um outro colega que eu conheci nas entregas mais recentemente, que é o Romário. Romário, por favor, se apresenta aí, conta o que você sentiu dessas experiências que a gente, com o Pedala Junto, pôde proporcionar para a nossa classe de ciclistas entregadores. Olá a todos. Bom, esse evento é top. Para quem não participou ainda não sabe o que está perdendo. É muito conhecimento, manutenção de bike. Temos a Mônica na área de tecnologia. Você virou programador? Começando, né? Foi. Vou me arriscar assim, mas estou começando. É top porque você que é entregador, você vai ter uma noção do... Porque, na verdade, esse negócio de aplicativo é um jogo, né? Então, se você é entregador, você vai ter noção um pouquinho, né, do que significa algumas ferramentas, tecnologia no aplicativo. Manutenção de bike é importante você ter. Eu vi 2 casos essa semana. Aliás, essa semana foi dureza, hein? Nossos vídeos causaram muito burburinho. Ontem um amigo meu não sabia, tava com um barulho no cubo, né, da roda dele, e ele não sabia o que era. Eu escutei esse barulho que eu tava passando por ele e falei, o que é isso daí? Escutando um barulho, levantei a bike dele e girei a roda. O cubo tava precisando de manutenção, tava seco. Tantas e tantas chuvas que esse cubo pegou e ele não sabia o que era. Convidei ele para assistir o canal, deve estar acompanhando. Também vi uma moça entregadora, né? Também conversei com ela, abordei ela. Ela estava com o pneu furado, ela não sabe remendar. E também indicar a oficina Mão na Roda. Para quem não conhece, na Vila Mariana ali, quer dizer,
Metrô Paraíso, né? Rua Vergueiro, número 1000. E esses conhecimentos ajudam muito você na rua, galera. Então, cola com nós, mano. Cola com nós, vocês sabem que vocês estão perdendo. E aí agora, nesse minuto final da nossa conversa aqui, eu quero muito agradecer a presença de vocês, claro, também agradecer ao fundo iFood Chega Junto, sem ele nada disso seria possível. Deixar claro para todo mundo que é entregador de aplicativo, especificamente os ciclistas entregadores de aplicativo, a gente está num momento em que a gente precisa se posicionar politicamente sobre o nosso trabalho, independente de partido político. A nossa classe, ela tende a, hoje, ser incentivada a migrar de modal da bicicleta para a moto. Mas as pessoas não param para pensar e também não tem muitos canais em que ouvem quem já vivenciou essa situação. E já tiveram diversas vezes em que eu precisei resgatar uma entrega que estava na mão de um motoqueiro de moto elétrica cuja bateria deu problema ou acabou. Mas de bicicleta, especificamente bicicleta elétrica comparado com moto elétrica, se a bateria acaba, continua funcionando, continua podendo pedalar. Então, por favor, gestores de plataformas, eu sei que vocês têm interesse em descarbonizar o delivery, mas trocar bicicleta elétrica por moto elétrica é uma derrota não só para minha classe, que eu amo tanto, mas para o negócio de vocês. Se vocês sabem o que ESG significa e qual é o retorno de investimento quando você monta um time de ciclistas e capacita eles, vocês têm muito mais lucro. E por mais que eu seja ciclista entregador por amar o planeta e estar preocupado com o futuro do clima, eu sei que vocês querem ter lucro. E eu garanto para vocês que a bicicleta, se for protagonista nas plataformas, vai trazer muito mais lucro para vocês. E você, motoqueiro que está ouvindo isso, eu sei que você está bravo, não está gostando de ouvir isso, mas você também vai ter muita qualidade de vida se você trocar a moto pela bicicleta. Não estou falando para você fazer uma coisa ativista, de fazer tudo de bicicleta. Quer viajar de moto? Continua viajando de moto, não quero te impedir disso. Mas no delivery, por incrível que pareça, a gente consegue ser tão eficiente quanto vocês. Isso não é para virar uma luta. Eu quero que os clientes fiquem felizes, eu quero que os restaurantes fiquem felizes, eu quero que as plataformas fiquem felizes. Mas insistir em um discurso de que a única evolução é sair da moto e sair da bike e ir para a moto, só vai criar briga entre a gente. E eu sei que é um assunto delicado, mas a gente vai conseguir melhorar todas as questões que a gente pontuou aqui com conversa, com diálogo, com debate. O Pedala Junto ele termina aqui, mas as conversas não terminam. Então eu quero mais uma vez agradecer principalmente a AD Sampa, que foi uma parceira muito grande desse evento, que permitiu que todas as segundas-feiras, nesses 2 meses, a gente ocupasse um lugar tão maravilhoso que é o Hub Green Sampa. Para quem não conhece, Rua do Sumidouro, 580, em Pinheiros. Você tem um negócio, não consegue tocar o negócio em casa? Vem aqui, você vai ter uma estação de trabalho para você poder usar. Tem Wi-Fi, tem banheiro, é uma localidade que é de fácil acesso. E se não for viável para você aqui em Pinheiros, tem na Heliópolis, tem em Lapa. Existe a rede Teia de escritórios também na cidade inteira. Isso é o quê? Isso é o nosso imposto sendo bem empenhado. Isso é um imposto que todo mundo paga para você poder fazer negócio, para você poder gerar renda. Então, mais uma vez, muito obrigado a AD Sampa, Renan, Musa, Humberto, todo mundo que fez isso aqui ser possível, meu forte abraço. Johnny, Luana, todo mundo de EMI do iFood, muito obrigado por terem feito esse fundo de apoio. O fundo iFood Chega Junto tem o objetivo de valorizar os entregadores de aplicativos independente de qual aplicativo. E o meu projeto focou nos ciclistas. E eu espero que vocês pedalem junto com a gente. Muito obrigado.